Parabéns pela sua atitude, pela sua iniciativa de estar junto comigo aqui hoje, começando essa jornada de conhecimentos sobre a formação dos traços de caráter, que eu criei com muito amor, com muito carinho. Assim como você, eu também tinha muitos questionamentos. Eu me fazia muitas perguntas sem respostas. Você imagina que você tem o dedo podre, não tem sorte no amor? Você ganha dinheiro, mas não consegue a estabilidade financeira? E a sua saúde, volta e meia, você tem algum problema relacionado? O que é a leitura corporal? O que são os traços de caráter? De onde veio tudo isso? Qual é a origem de tudo isso? Por que você fica dando voltas em círculo e não consegue destravar a vida, avançar, decolar? Hoje, aliás, a partir de hoje, eu vou te mostrar que através dos conhecimentos sobre a formação dos traços de caráter, você pode sim dar aquela virada de chave que te falta. E para você que não me conhece, eu sou Márcia Rodrigues, terapeuta profissional em leitura corporal. Venho me dedicando imensamente a todos esses estudos, a todo esse conceito sobre desenvolvimento pessoal, mas anteriormente eu tinha uma jornada totalmente diferente. Eu sou formada em ciências contábeis, trabalhei em escritório, tive várias outras atividades, mas foi através desses conhecimentos que eu consegui conquistar a minha liberdade financeira, a minha liberdade geográfica. Sim, eu posso trabalhar em qualquer lugar, desde que haja internet. E eu também consegui conquistar a minha liberdade emocional, que é trabalhar e fazer o que eu amo, atender pessoas, lidar com pessoas. E é por esse motivo que eu estou aqui hoje, compartilhando com você todos esses conhecimentos. É um conteúdo enriquecedor, que pode te ajudar a destravar muitas coisas na sua vida. A leitura corporal é uma ferramenta embasada na psicanálise, que nos traz informações sobre a mente e sobre o corpo. O seu corpo revela tudo sobre você. E o que são os traços de caráter, Márcia? São mecanismos de defesa registrados e interpretados por você quando criança e que você traz para a vida adulta inconscientemente. Nós somos uma composição de 5 traços de caráter. E como surgiu isso? De onde veio essa teoria sobre a formação de traços de caráter, sobre leitura corporal? Antes de eu dar início a tudo isso, eu preciso te pedir 2 favores. O primeiro é que você apenas abra sua mente. Permita-se conhecer o novo, permita-se receber a informação. Ao final das 4 aulas, com certeza você será capaz de tirar suas próprias conclusões e me dizer se faz sentido ou não tudo isso que eu vou repassar para você. O segundo pedido é que você faça uma pergunta para si mesmo. Aliás, são 3 perguntas. Quem é você? O que você quer? E aonde você quer chegar? Sabe por quê? Porque a sua mente provavelmente vai te sabotar. Como, Márcia? A sua mente não está acostumada a receber esse nível de informação. Porque é um conteúdo muito profundo que você provavelmente ainda não tem conhecimento. Então, como mecanismo de defesa, a sua mente ela pode mesmo bloquear muita coisa. Então, esteja preparado e apenas permita-se. Sem julgamentos, sem preconceitos, apenas permita receber o novo. Porque, nesse primeiro momento, você vai entender tudo. Mas você precisa levar toda essa informação para a sua compreensão. E, Márcia, qual é a diferença de entender e compreender? Entender é um processo cerebral. Você recebe a informação, você registra e entende tudo que eu estou falando. Compreensão é uma outra coisa. Compreender é um processo que está totalmente ligado à sua emoção. Quando você compreende, você aplica na sua vida, porque você age com a emoção. E a partir do momento que você traz isso para o modo compreensão, você não esquece mais. Vamos à origem de tudo. De onde saiu tudo isso? De onde vem esse conceito sobre leitura corporal e traços de caráter? Vamos falar de William Haidt. É o nosso gênio que deixou todo esse legado, todo esse conteúdo sobre a formação dos traços de caráter. Haidt foi um discípulo de Freud. Freud foi o pai da psicanálise. E Haidt, um grande estudioso da psicanálise, foi um psiquiatra, médico austríaco, muito avançado com suas ideias para a época que ele vivia, e por esse motivo ele chegou a ser muito perseguido e foi inclusive preso, porque lá na década de 30,
Haidt acompanhava Freud como seu discípulo e ele percebeu que naqueles atendimentos tradicionais que Freud fazia, onde o paciente deitava no divã e ele fazia perguntas e alguns questionamentos, Haidt percebeu que aqueles pacientes retornavam para o consultório com dinâmicas diferentes, com problemas diferentes. E foi aí que, com o aval de Freud, Haidt começou a desenvolver estudos sobre a formação dos traços de caráter, que são 5. E nós somos uma composição desses 5 traços de caráter. Todo mundo tem. Você tem, eu tenho, seu pai tem, sua filha, seu filho, seu marido, sua esposa, namorado. Todo mundo tem uma composição dos 5 traços de caráter. Logo depois, surgiu Alexander Lowen, que também foi discípulo de Haidt, e trouxe a teoria da bioenergética. Então, através de muitos estudos, de muitas experiências, Haidt nos deixou esse legado de informações sobre o que acontece no processo de formação do caráter de cada ser humano. E para que você amplie mesmo os seus conhecimentos, nós vamos hoje começar a desconstruir padrões, a desconstruir crenças que nos limitam. Por quê? Nós somos um processo, todo um meio em que fomos criados, por interferências de quem nos criou, de interferências de com quem nós convivemos, e tudo isso vem desde a infância. Então, a origem de tudo é a teoria haitiana, que Haidt nos deixou. Segundo Haidt, um corpo doente pode perfeitamente interferir numa mente que também fica adoecida. Então, segundo Haidt, a mente não consegue ser analisada separadamente do corpo. É todo um conjunto, é todo um processo, todo um conteúdo único. E por essa teoria de Haidt, que nós chamamos de teoria haitiana, ou conceito haitiano, é que nós conseguimos identificar o processo de transformação de cada pessoa. Você sabia que o seu corpo revela tudo sobre você? Mas, Márcia, como isso acontece? Vamos falar numa linguagem bem simples para que você possa absorver de fato. E no seu tempo, se for preciso você revisar essa aula, revise com calma, com paciência, porque não é nada complicado. É apenas um processo, uma fase de conhecimento em que você se encontra para você destretar a vida. Você precisa se preparar e estar aberto para receber todo esse conteúdo, que pode transformar a sua vida. E muito provavelmente, se você está aqui hoje, é porque a sua vida está estagnada. As coisas não estão acontecendo. Você vive uma mesmice há muito tempo e não consegue entender por quê. E mais uma coisa, os nomes são bem estranhos, né? Esquizoide, o que será esquizoide? Não se preocupe com a nomenclatura. São apenas nomes que William Haidt deu a esses traços de caráter que são desenvolvidos na nossa fase infantil, ok? Então, não tem absolutamente nada a ver com nenhuma patologia, com nenhuma doença, tá? Não tem, o psicopata, inclusive, não é aquele psicopata que você vê lá nos filmes da Netflix, não tem absolutamente nada a ver, ok? São apenas nomenclaturas que William Haidt, embasado na psicanálise, deu para os traços de caráter que temos, formados na infância. Como acontece tudo isso? Vamos falar das características hereditárias. Nós carregamos genes de toda a nossa ancestralidade, o que dá origem a tudo, a toda essa composição do nosso corpo, a toda a nossa estrutura. Os registros emocionais, que é o segundo tópico, é tudo que te causa impacto, ou tudo que te causou impacto na infância. Então, todo tipo de emoção que causou um impacto de alguma forma na sua vida, durante o seu processo infantil, é chamado de registro emocional. É quando a mamãe passa por algum conflito e o bebê lá na barriga sente, é quando a criança é repreendida, enfim, acontecem de várias formas diferentes e diante da formação, desse processo de formação dos traços de caráter, ok? O terceiro passo que você precisa entender e compreender é sobre a criança interior. Eu estou dando uma pincelada, estou sintetizando tudo, para que você possa ter essa compreensão, porque o conteúdo é muito extenso e eu não quero que você fique aqui muito tempo numa aula de vídeo. Eu preciso que você entenda e que você compreenda perfeitamente como funciona todo esse mecanismo. Criança interior. O que é a criança interior?
É a sua criancinha que foi desenvolvida desde a gestação até os 5, 7 aninhos de idade. Mas para que eu possa explicar melhor o que é a criança interior, eu preciso falar de consciência. O que é a consciência? Lembra que eu falei quando o espermatozoide fecunda o óvulo e que dá origem a um indivíduo? E cada indivíduo é único, não existe ninguém igual a ninguém? Isso chama-se consciência. É quando há a formação do indivíduo, a concepção do indivíduo. E quando se fala de consciência, é preciso falar de mente. E a mente, ela tem duas divisões. Mente consciente e mente inconsciente, que fazem parte dessa consciência. Ok? A mente inconsciente, ela registra e armazena todos os seus registros emocionais que ficam registrados ali. Funciona como se fosse um HD, sabe? Onde você coloca informações e você vai armazenando, e você vai registrando, e você vai interpretando, e ele fica com 90% de todas as informações desse seu processo de formação de caráter. Exatamente. 90% da sua consciência está tomado pela sua mente inconsciente. E apenas 10% forma a sua mente consciente. Então, perceba uma coisa, se a sua inconsciência, se o seu inconsciente possui 90% de registros emocionais, quem somos nós? Somos crianças com capas de adulto. O inconsciente, que são esses 90%, é todo o seu passado, é tudo o que aconteceu, é tudo que você interpretou quando criança, mesmo sendo feto ou bebê. Essa consciência, que são os 10%, é o presente. E a inconsciência, que é a mente inconsciente, 90%, é o passado. Perceba uma coisa, sabe aquilo que você chama de destino? E que você diz assim, mas eu sempre vivi isso. Isso sempre acontece comigo. Esse é o seu inconsciente. É a sua mente inconsciente. E como tem 90% de todo esse armazenamento, de todas as suas emoções que te impactaram desde a infância, na verdade, desde a gestação, é que você traz para a sua vida adulta como se fosse um padrão, uma crença, algo que você não consegue mudar. Nós vivemos repetições e fatos que nos levam e nos movem ao nosso passado infantil. E veja bem, tudo está relacionado ao fato, ao que aconteceu e como a sua criança registrou e interpretou isso. Você agora não vai culpar a mamãe, o papai, foi por causa disso, por causa daquilo que eu sou assim. Não. Não existe culpa. A culpa é uma emoção que nós aprendemos ao longo da vida. Quando você é concebido e quando você é desenvolvido na barriga da mamãe, ali a sua consciência já existe. A sua mente inconsciente e a sua mente consciente também já existem. E é através dessa mente inconsciente que você carrega esses registros para a sua vida adulta. E aí você vai perceber agora que eu estou falando isso, que muitas vezes nós agimos como crianças. É inconsciente. Na grande maioria das vezes, nós agimos como criancinhas e não como adulto. Por quê? Porque esses registros emocionais foi o que nos impactou e é o que nós registramos quando criança. Então, o que você chama de destino é simplesmente uma repetição de tudo que você viveu lá na sua infância. E que podemos tratar como criança interior. Guarda esse termo, porque nós vamos utilizar muito ao longo das aulas. Então, o que fazer para mudar tudo isso? O primeiro passo é tomar consciência de que a sua vida adulta é uma repetição de todos os fatos, de todos os registros emocionais que te impactaram na infância. E você traz inconscientemente isso de uma forma repetida para a sua vida adulta. A sua consciência é o que você vive no presente, através das emoções, através das atitudes, através do processo de ter que tomar uma iniciativa. Esse registro é um registro infantil. Não tem a ver com o que o seu pai fez ou a sua mãe fez. Você, daqui a pouco, mais tarde, nas próximas aulas, você vai perceber como funciona. Aliás, na próxima aula, que é a aula 2, eu vou te explicar como acontece a formação de cada traço de caráter. Agora, Márcia, me diga por que
que eu não tenho memória da infância, já que tudo aconteceu na minha infância e faz com que eu repita essas traumatizações. Traumatização é a consequência. Trauma foi o fato que aconteceu e te impactou. Ok? Então, acredito que até aí tenha ficado claro para você. Mas não se preocupe, porque a gente vai ainda destretar muitas outras coisas durante essas 4 aulas seguintes. Veja bem, por último, eu preciso falar com você o seguinte: se nós somos crianças com capas de adultos, nós vivemos um mascaramento. Sim, você, eu, todo indivíduo. Na verdade, não são fases, são 3 capas para a nossa existência. A primeira é aquela capa externa, sabe? Que é tudo aquilo que você quer mostrar para o mundo do seu jeito. É como você quer que as pessoas te vejam. Nós chamamos isso de expressão. Expressão é a forma como você se mostra para o mundo. É como você quer que o mundo te veja. Existe uma segunda camada em cada indivíduo que chama-se impressão. É nessa segunda camada que estão suas dores, suas traumatizações, as suas tristezas, as suas amarguras, suas ansiedades, depressões, tudo aquilo que te impactou de uma forma, inclusive, negativa, está nessa capa intermediária que nós chamamos de impressão. E é óbvio, ninguém quer mostrar impressão para ninguém. Se você tem algo que te incomoda muito e que te trava, você nunca, jamais vai mostrar isso para alguém. Ou seja, você não se comporta da mesma forma de que, por exemplo, você não é o mesmo com seu pai e com a sua mãe. Da porta da rua para dentro, você é uma pessoa. Da porta da rua para fora, você é outra pessoa. Quando você lida com amigos, você age diferente com uma pessoa e diferente com outra pessoa. Por quê? Você só mostra aquilo que você permite que o outro veja. Então, já falei das 2 capas. A primeira é a expressão, é o que você quer mostrar para o mundo, é como o mundo te vê. É aquilo que você permite que o outro veja, e ponto. Vai até aí. A segunda é a impressão, é onde estão seus registros, seus traumas, suas mágoas, e que você não mostra para ninguém. E a terceira chama-se essência. É a essência, a sua essência, que você precisa descobrir qual é, para que a sua vida avance, para que a sua vida decole. O que é a essência? Essência é tudo aquilo que foi formado lá na sua concepção, onde você não tinha registros emocionais, você não tinha traumatizações, você não tinha medo, você não tinha ansiedade, você não tinha nada. Você era apenas a sua própria essência sendo formada. Então, imaginem só, se você, eu e todo indivíduo possui essas capas, como funciona tudo isso? É aí que entram os conhecimentos sobre a formação dos traços de caráter. Você vai conseguir identificar tudo isso que eu estou te falando agora de uma maneira muito mais ampla. E mais, através desses conhecimentos, você vai olhar para uma pessoa, vai olhar para um corpo e já vai interpretar o que aquela pessoa está vivendo. Por que ela está vivendo daquela forma? Quais são os registros emocionais? Justamente porque o corpo revela tudo sobre você. E essa memória que nós não temos, uma parte do cérebro, que chama-se hipocampo. O hipocampo está localizado no nosso sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é o sistema cerebral, é uma das partes do cérebro que rege todas as nossas emoções. E esse hipocampo está localizado aí, nessa parte do cérebro. Então, o hipocampo, ele só consegue uma formação, ele começa a se desenvolver, na verdade, já a partir dos 5, 7 anos de idade. Na fase infantil, esse hipocampo ele ainda não está desenvolvido, não está formado. E é no hipocampo que são armazenadas as memórias, as lembranças. E é por esse motivo que nós, todos nós, não é apenas você, não guardamos memórias da fase infantil. Por quê? Porque o hipocampo, que está dentro do sistema, faz parte do sistema límbico, ainda não está formado, ele está em desenvolvimento. Como você não tem armazenamento de memória, como você vai lembrar da infância? Mas, Márcia, é lá que tudo aconteceu. É lá a origem dos meus problemas. Na próxima aula eu vou te contar como acontece tudo isso. A formação dos traços de caráter. Cada um deles, ok? E eu tenho uma surpresa para finalizar essa primeira aula de hoje. A surpresa é o seguinte. Você que ficou comigo até agora, já posso te contar.
Todos que assistirem às 4 aulas vão ganhar uma leitura corporal feita pela Márcia Rodrigues. São 40 minutos comigo, gratuitamente, eu não vou cobrar por isso, e vou te dar um direcionamento sobre o que pode ser feito a partir dessa leitura corporal, beleza? Esse é o grande bônus que você vai receber. E olha, não perca, fica ligado, fica comigo, porque amanhã você vai receber a segunda aula e tem muito mais, ok? Beiçocas instalada, vou ficando por aqui para não tomar muito o seu tempo e a gente se vê na próxima aula.